Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Eurico Caldas. Mateus 24,14 está escrito: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as gentes, e então virá o fim. Este evangelho quer dizer o evangelho dele, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Agora veja Apocalipse 14, versículo 6, que diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja bem, Jesus prega o evangelho do reino, e depois aparece o anjo pregando o evangelho, também o evangelho eterno. O apóstolo Pedro disse também na sua carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo 12, que os anjos desejou pregar o evangelho do reino, mas que não foi permitido. Jesus chamou 12 apóstolos para continuar fazendo a missão, depois que ele voltou para o Pai. E qual é o tempo do evangelho dos anjos? O evangelho eterno, como está aqui em Apocalipse 14, 6, e o tempo do evangelho do reino, que é o de Cristo. Veja bem, o evangelho dos anjos vai ser pregado durante a grande tribulação, quando a besta está exigindo ao povo colocar o seu sinal na testa ou na mão, como vocês viram a leitura aqui. Então, quando isso estiver acontecendo, Cristo já veio buscar a sua igreja. A igreja já está com Cristo, não está mais aqui na terra. Por quê? Porque Cristo disse: este evangelho é o evangelho dele. Será pregado em todo mundo, em todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. É o fim do evangelho dele, quando ele vier arrebatar a sua igreja e levar para ele. E esse segundo evangelho, chamado evangelho eterno, que a graça de Deus continua para salvar as pessoas enquanto tiver gente na terra, então vai ser pregado pelos anjos no meio do céu. Todas as nações que estiver na terra nesse tempo vão ouvir, terá a chance também de se salvar da grande tribulação. É muito mais difícil, sim, mas terá oportunidade. Mas a igreja já subiu. Então está bem claro aí que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Alguns dizem que vai passar pela grande tribulação, segundo esse texto aqui deixa claro. Vários outros textos também já provam isso, mas esse daqui deixa mais claro ainda. O evangelho, esse evangelho dos anjos, que é chamado evangelho eterno, será pregado em outra época, para outro povo. É o povo da grande tribulação que vai ouvir essa mensagem. A igreja não está mais aqui, que Cristo já levou o seu povo. Amém? Deus abençoe. Medite também para você ver se você concorda ou não. A nossa salvação é pela graça de Deus, não é por essas, não precisa entender essas coisas. Essas coisas a gente procura entender porque estamos no reino de Deus, aqui na terra, então a gente anda um pouquinho para entender as coisas do reino, né? Mas a salvação é pela fé em Cristo e pela graça de Deus. Mas convém também você meditar um pouquinho para entender as coisas do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.